Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O que o torcedor do Vasco mais temia aconteceu. Payet tá fora do duelo contra o Marcílio Dias nessa terça-feira. Primeiro jogo decisivo do Vasco em 2024. Jogo eliminatório já pela Copa do Brasil. Jogo único. Jogo fora de casa, onde o Vasco joga pelo empate. Mais uma derrota elimina a equipe da competição nacional. E logo nesse duelo importante, nesse jogo decisivo, o seu principal, para mim, reforço para 2024 está fora da partida, que é o meia francês. Payet até teve alguns lampejos em 2023, muito mais na bola parada, mas em 2024 tem sido o principal pilar ofensivo do time do Vasco, jogando um pouco mais centralizado do que vinha atuando na temporada passada, até pela mudança de estrutura do time do Vasco, né? O Vasco jogando com 3 zagueiros, num 3-5-2 na maioria das vezes, e o Payet jogando um pouco mais por dentro, já que os alas fazem esse corredor lateral. No ano passado, o Vasco jogava num 4-1-4-1 e esse corredor era utilizado por um ponta que em alguns momentos pela esquerda foi exatamente o Payet. E Ramon Dias agora vai ter que se virar literalmente para encontrar um substituto para o Payet, porque o Vasco não tem esse jogador de origem dentro do seu elenco. A gente falou muito aqui no canal já sobre a fragilidade do elenco do Vasco. Uma coisa é o time. O time são os 11 que costumam entrar ali como titulares. Elenco é o que vai te dar sustentação para disputar uma temporada inteira, um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, que é o principal objetivo do Vasco em 2024. E o Vasco ainda tem algumas carências, principalmente no setor ofensivo, e passa também, claro, pela construção do jogo. Hoje o Vasco me parece ter duas opções, o Ramon Dias parece ter duas opções mais próximas para substituir o Payet. Uma delas é o Galdames, que vem jogando ao lado dele. Payet um pouco mais da esquerda para dentro, o Galdames da direita para dentro, ali naquela estrutura de meio campo que o Vasco tem utilizado. Mas o Galdames é muito mais um 8 do que um 10. É muito mais aquele meia de organização, de inversão de jogo, do que realmente aquele cara de chegada lá de trás. Tanto que, olhando o histórico do Galdames, não é um jogador com muitos gols e muitas assistências na carreira. É até um jogador que tem boa finalização de fora da área, mas não é um grande goleador. Pode ser o cara que entra e faça gol, como fez já, inclusive, em Clássico em 2024, ou dê assistência, como já deu, inclusive, em sua estreia. Mas não tem sido assim ao longo da carreira. Vai ter que ser uma adaptação para o Galdames. A outra opção, que seria a minha opção, é a utilização do Adson, porque te dá a opção de jogar de duas maneiras. Você tem um Vasco hoje que joga num 3-5-2, com David e Verratti mais centralizados, exatamente para você ter a figura do Payet como um meia mais central. Agora, você, sem o Payet nessa figura do meia central, você pode ou utilizar o Adson por dentro, que também tem características diferentes. Se o Galdames é mais um organizador de passe lateral, inversão em muitos momentos, o Adson já é um cara que conduz mais a bola, que busca um contra um, tenta verticalizar e acelerar o jogo. Não sei se vai conseguir fazer isso contra a defesa do Marcílio Dias. Não sei se vai conseguir fazer isso no gramado. Não sei qual é o estado do gramado. Então o Adson pode ser utilizado por um lado e abrir o David do outro, voltando a jogar com pontas. Ou seja, o Vasco sairia desse 3-5-2 para um 3-4-3, caso mantenha essa estrutura com 3 zagueiros. E aí você teria David de um lado, Adson do outro, o que não seria nenhum absurdo. E aí você mantém uma estrutura ali por dentro, com Zé Gabriel, Sforza, Galdames, enfim, o que for a opção do Ramon Dias ali jogando um pouco mais centralizado. Mas me parece ser uma opção, inclusive, para você poder fazer essa variação dentro do jogo sem ter que mudar a estrutura do time, sem ter que fazer nenhuma alteração no time. Você pode puxar o Adson para dentro, joga o David mais próximo do Verratti, ou abre o Adson em alguns momentos e o David abre um pouco mais também. São possibilidades que o Adson dá. E você consegue ter o Adson tendo também o Galdames no seu meio campo. Você não abre mão do Galdames, porque se o Galdames for jogar na função do Payet, você vai ter que possivelmente entrar com o Sforza, que também não é esse meio de construção como é o Payet. Então você fica com muitos volantes no elenco, tendo que dar um passo à frente, mas sem aquela capacidade real mesmo de construção como tem o Payet. É claro que você não encontra no mercado um substituto no nível do Payet de maneira tão simples. Já é muito difícil você encontrar meias de construção no mercado.
mas você precisa encontrar alguém, pelo menos com características próximas, que tenha um pouco mais de capacidade desse último passe, como a gente tem visto com o Payet, inclusive de bola parada também. O Vasco acabou de vencer uma partida com 2 gols de bola parada, 2 batidas do Payet. Você precisa ter esse diferencial em campo, que o Vasco deixa de ter quando não tem o Payet. Então é uma necessidade que o Vasco tem com bola rolando e com bola parada. É uma necessidade que o Vasco tem não só para esse jogo contra o Marcílio Dias, mas para a temporada, porque a gente já falava aqui há muito tempo. O Payet não vai jogar todos os jogos e nem vai jogar 90 minutos de todos os jogos. E se tentar fazer isso, vai cansar muito rápido, vai fadigar e vai cair de rendimento. O Vasco precisa de alguém que alterne, inclusive, em muitos momentos com o Payet, antes mesmo dele ter algum problema físico, algum problema de saúde ou alguma queda de rendimento. Precisa ter mais um jogador com essa capacidade de construção e definição como tem o Payet. Falta ao Vasco no mercado não só atacantes, como tem procurado, mas também meias de construção. Bom, galera, é isso. 9h30, bola rola para Marcílio Dias e Vasco para você que está lá na 1xBet, nosso parceiro. O link está aqui na descrição do vídeo. E ainda não apostou, vou dar o meu palpite aqui. Para mim, o Vasco avança e tem um palpite bom que é dupla chance, empate ou vitória do Vasco. Lembrando que empate também classifica o Vasco com mais de 1,5 gols, ou seja, mais de um gol no jogo. Tem a dupla chance lá, uma combinada, que vale a pena, tá pagando mais de 1,5, vale lá. É isso, galera. Depois do jogo, pós-jogo aqui no canal. Então, ativa o sininho da notificação, se inscreve e não perde o próximo vídeo. Saudações e até a próxima.